noite, pessoal. Estamos começando o episódio 40. Chegamos ao número redondo novamente. Aqui com você, sempre às quintas-feiras, 20 horas. Você pode estar ouvindo esse conteúdo aqui que fala sobre máfia. Obviamente, né? Crônicas da Máfia fala sobre máfia, sempre com a parceria da Vinícola Aurora Viva ou Agora. E a gente está disponível aí, seja no Spotify, no Deezer e também no YouTube em imagens. Para quem nunca viu a gente, a nossa carinha, então pode acessar a gente lá no YouTube. Hoje eu e o Daniel Escola estamos com as cabeças um pouco mais próximas aqui, né? Minha câmera ficou agora um pouquinho mais perto. Então hoje a gente vai fazer um tete a tete aqui sobre um assunto sensacional. Já vou fazer aqui a introdução do assunto. Hoje a gente decidiu então falar sobre Os Intocáveis, a história verídica e a história do filme do Brian De Palma de 1987. Boa noite, escola, tudo bem? Com esse frio? Tudo bem, boa noite. Muito frio. Muito frio, né? Tá assim, desgraçadamente frio. Se tá em frio em Porto Alegre, imagina aí na Serra. Aqui na Serra, a gente sempre lembra, né, que a gente faz uma gravação anterior ao lançamento, a gente não faz ao vivo. E hoje a gente está gravando na terça-feira, e a terça-feira está sendo o dia mais frio do ano, né? E aqui na Serra nós começamos, aqui em Nova Petrópolis, né? Vou falar só sobre Nova Petrópolis. Hoje a mínima ela chegou a 1 grau de madrugada, né? Aí hoje de manhã acordei um pouquinho mais cedo, acordei por volta das 6h30, 7, e aí tava 3 graus. E chegou a máxima de 6 graus. Com chuva, com precipitação, né? Que é aquela precipitação aqui da Serra Gaúcha que não chega a ser uma chuva, mas é uma precipitação de umidade, né? Que é bastante. Acontece bastante daí de nevar, que é essa precipitação por umidade, não realmente pela chuva, assim, não são pingos de chuva que caem, né, do céu, parece flocos assim que ficam pairando, né, que também é a tal da neblina. Então, ela tem essa tendência a fazer bastante. E aí em Porto Alegre, como é que tava? Disseram que tinha sol hoje. Não, nublado o dia inteiro. E É, muito frio. muito frio, né? Bastante. Então, Daniel, como Chimarrão. é que a gente começa o assunto de hoje? Bom, acho que a história dos Intocáveis é o início do combate à máfia nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente até. A gente falou aqui já da lei seca, né? Falamos da lei seca. E Foi um horror, essa. né? Isso, e essa história, para quem não sabe, então, é a história de como o FBI, obviamente de uma forma um tanto romantizada, né, pelo Brian De Palma, pelo cinema hollywoodiano, conseguiu capturar o tão Ao Capone. famoso Al Capone, né, em Chicago. Todo ele se passa em Chicago. E quem faz o Al Capone no filme, obviamente, é Robert De Niro, né, em sua forma lá em 1987. E aí a gente O tem filme, o filme é ótimo, tá? muito bom. Mas, como tu disse, ele é romantizado. É, Não exatamente. foi só um policial que foi morto. Foram vários. Foi uma No soma filme de mostra policiais. um. É. Um como assim, vamos dizer, como um herói, né? Aí a gente tem essa romantização, né? Que a gente acha, tem uma pessoa por trás disso. Não, tem várias, né? A gente já citou aqui outras séries, né? Que exatamente faz isso. Apesar dali você ter... a gente vai falando ao mesmo tempo entre os dois, né? Entre o filme e entre a história real. É igual, Fernando, a Assassino da Lua das Flores. É O que filme tu é, leu, né? o filme é ótimo. Só que o livro é melhor ainda. É.
porque o livro ele amplia, né? Tu sabe mais pessoas. Claro que o personagem do Robert De Niro, o Bill Hale, ele era o principal. Só que tem várias pessoas aí ao redor. Mas o filme foca nele. Isso. Cara, agora que a gente que tu leu, né, que tu tinha me avisado pra gente ler, a gente pode fazer um crônicas, eu acho que pra falar desse do livro, porque a gente fez um sobre o filme, né, quando tava pra sair ali, a gente deu uma citada nele também no episódio Boa. do Scorsese, acho que a gente pode fazer até mesmo semana que vem a gente pode tratar disso. E Ótimo. vem aí nessa tua colocação exatamente isso, né? Óbvio, como é uma adaptação cinematográfica de algo, eles tendem a pegar personagens, né? Por exemplo, o Elliot Ness, que é o personagem principal, interpretado pelo Kevin Costner, era um agente do FBI e ele encabeçou a chefia, vamos dizer assim, do FBI dentro da cidade de Chicago, que era uma cidade totalmente dominada pela máfia, né? Por máfias. Né? Se a gente lê lá, a gente já falou aqui sobre a lei seca e como é que foi o império do Al Capone. Então era uma disputa de poder muito grande entre as máfias ali. Curiosamente, o Al Capone, apesar de tudo, foi Isso. preso por um outro crime. Isso. E aí ele, óbvio, ele pegou os dois principais, né? O Brian De Palma pegou os dois principais. E ali ele faz talvez, a maior romantização dele foi o personagem do Sean Connery, né? Que daí ele dá É aquela. morto. É, né? Que acaba sendo morto lá no meio do filme, mas é aquela romantizada do policial mais velho que vai fazer aquela jogada, entre aspas, de Morre mostrar. pela causa. Morrer pela causa. É, né? E também vai fazer uma união ali de alguns policiais, né? Entre eles o novato Andy Garcia, né? O Andy Garcia bem novinho, ainda não tinha nem feito o Poderoso Chefão 3, que daí é um grupo de policiais, mais para mostrar assim que para combater o mal tinha que ser um pouco mal também, né? Tinha que ter um pouco a cabeça, pensar mais como um mafioso e não tão como um policial certinho, que era o que romantiza esse personagem do Elliot Ness ali. Contar uma coisa, eu acho que eu não contei isso aí. Em 2008, eu fui para Chicago a trabalho, na eleição do Obama. Daí um Sim. dia de folga lá, sei lá, um dia antes, depois, o idiota foi fazer o quê? O tour do Al Capone. Que é assim, ó, nos Estados Unidos, eles exploram o turismo até esse tipo de turismo aí, o da máfia. Daí eu precisava ir, né? Sim. O idiota que foi. Tanto lugar bonito para conhecer, eu fiz tudo da máfia. Os locais onde ia, o cinema, o tribunal, o restaurante. E ali tinha um city tour. Cara, eu acho que isso sim. Eu acho que é um modo de tu conhecer a cidade que não é de uma forma usual e eu acho isso legal, É, porque eu acho que todo mundo. ah, por exemplo, Chicago eu acho uma cidade muito, muito bonita, né? Ela é toda linda. reestruturada, né? Só que muito frio. Arquitetonicamente. Exatamente, fica, pô, no norte ali dos Estados Unidos, nos Grandes Lagos. Isso. Quase E Canadá. isso. E todo mundo vai nos mesmos lugares, né? Vai ver os Grandes Lagos, vai fazer aquele passeio de ferry boat no Rio, vai ver o United Michigan. Center, né? No Lago Michigan, Michigan. isso. Vai pro United Center, né? Que é a casa do Chicago Bulls. E, Ah, e também os passeios nos canais. isso. Quando eu falei rios, exatamente, são os canais ali, né, da cidade, Isso. que permeiam a cidade.
Então, assim, eu acho que tu fazer um tour vendo o ângulo do Al Capone, que é um personagem histórico, né? A gente tem personagens históricos emblemáticos na nossa história, e eu tô falando de história mundial, que são tanto bons quanto ruins. Né? O Al Capone ele é uma figura emblemática histórica ruim, mas foi uma pessoa que controlou Chicago durante um bom tempo, né? Ah, tu tinha o prefeito, tu tinha o chefe de polícia, mas o Al Capone mandava mais do que esses dois juntos, né? Tanto que teve que ser feito todo um processo dentro do FBI para te retirar esse cara das ruas, né? E mesmo assim perdurou bastante tempo, apesar da prisão dele, perdurou bastante tempo o crime que ele organizou em Chicago, né? Então eu acho que é um jeito bem interessante de conhecer aí a cidade por um outro ponto de vista. Acho isso achei muito interessante o que tu falou. Acho que é muito interessante. Mas voltando ao filme, o filme é de 1987, Brian De Palma. Conta então com esse elenco assim de gala, né? Uh, e Tem tem um outro personagem ali que pra mim, é fundamental, que é o contador do Opone. isso, eu ia Contador. chegar lá. Ele entrega o livro para a polícia. E Isso. ele é infiltrado na máfia do Al Capone. Eu acho que ali tem duas cenas assim bastante emblemáticas no filme pra mim, né? Eu assisti esse filme várias vezes, até por ser um filme do Brian De Palma, né? Que a gente já falou aqui, é o mesmo diretor de Scarface, né? É o mesmo Isso. diretor do Scarface e do primeiro Missão Impossível, o filme, né? Primeira adaptação do Missão Impossível. Ah, e o Brian De Palma tem aquela cena que agora tu comentou, que é uma cena que é na grande estação de Chicago, à meia-noite, onde o pessoal da máfia tá querendo retirar o contador da cidade e os policiais querem capturar o contador do Al Capone exatamente para incriminá-lo pelas falsificações fiscais, né? Pelos roubos lá fiscais que ele tinha, as transações fiscais. Então, porque tem uma outra cena lá que eles conseguem pegar o livro da contabilidade, Contos. isso, de Isso. contas, só que ninguém entende, ninguém consegue. Tá, tá tipo assim, tá encriptado, né? Tá com uma cifra lá que ninguém consegue realmente decifrar aquilo ali. E só quem consegue, obviamente, é o contador. Então, assim, a cena ela é super emblemática e ela foi parodiada depois por um filme de comédia que foi o Corra que a Polícia Vem Aí, né? Que é porque a cena ela é toda em um certo slow motion, né? Devagarzinho, ela é aos poucos, né? O frame to frame, assim, né? Bem devagar. E aí aquela encarada do policial contra o bandido e um dos policiais ajudando uma moça que tá com um carrinho de bebê subindo a escadaria. Aí tem gente chegando, gente indo. Metrô. E só nessa chegada, porque fica muito tempo ali os policiais fazendo essa espera, cria uma tensão muito grande, porque tu não sabe se a pessoa que tá chegando é ou não é. Até pela vestimenta, porque as vestimentas elas eram, né, socialmente naquela época super Aliás, parecidas. isso é interessante, né? Muito. Tu não precisa ter sangue para ter tensão. A tensão, a imagem. Ela é Aquela criada. cena muito tensa. A sequência de cenas. A sequência de cena ela é muito tensa. Porque tu não sabe o que esperar. Quando a primeira pessoa entra, tu já acha que é ela, mas não é ela.
Aí depois chega uma. Atenção, né? É a tensão. E ele vai alternando policial pro policial, né? E é essa parte, assim, que cria aquela cena, assim, bastante intrigante. Outra cena que é muito boa é a própria cena do Sean Connery quando ele é morto, né? É uma câmera que o braço direito lá do Al Capone ele vai para assassinar. Tu vê ele chegando lá na rua do Maguire, se eu não me engano, é esse o nome do personagem do Al Capone. Desculpa, do Sean Connery. Chegou, né? E, e aí a câmera ela entra no apartamento do Sean Connery, É um plano de sequência. é um plano sequência em que tu vê o bandido ele aparece, depois ele não aparece mais, e ele vai indo. Cara, aquela cena ela é sensacional, até que daí ocorre o assassinato. E tu não sabe quando é que vai ocorrer. Porque daí o plano ele tá indo assim como se fosse o bandido, né? A câmera ela faz o plano de sequência depois num ponto em que ele parece o bandido e ele se vira e dá um tiro, né? O Sean Connery. E aí realmente ele acerta um dos bandidos, mas não era o assassino de aluguel, né? Pois só que ele vai ser, aquela cena também é sensacional. Então, muitas tu vê ali que esse é um toque bastante refinado já de um diretor que vai se refinando, né? Não tinha esse tipo de cena no Scarface, por exemplo, né? E aparece muito mais lá no Missão Impossível, de 96, né? Tem mais essas cenas assim de tensão que o Brian De Palma faz já nos Intocáveis. Então fica essa super dica assim para quem nunca assistiu. Poxa vida, tem muitas cenas assim extraordinárias. A do taco de beisebol também é sensacional, né? Do Al Capone. A do Al Capone também Ali, é sensacional. ali é a máfia pura. É, Aposta, matança, dinheiro, poder, homicídio. é. Essa aí ela é Ali espetacular. é o suco da máfia. Já começa com uma muito boa, né? Agora lembrando aqui, já começa com uma muito boa, que é aquele plano de cima, que na realidade ele começa embaixo a câmera, né? Mas sempre de cima para baixo a câmera, né? Então ela vai fazendo, para quem tá no YouTube, vai ver. Ela começa aqui embaixo e ela vai subindo, né? A câmera ela vai subindo. E é o Al Capone, o Robert De Niro, deitado numa numa cadeira de barbeiro e alguém fazendo a barba dele, né? Lá Uhum. com a navalha. E aí ele tá falando para uns jornalistas e daí de repente o cara corta ele, assim no pescoço aqui embaixo, né, que é super difícil. E aí tipo assim, já dá um clima de tensão. Porque o De Niro dá uma olhada pro barbeiro, faz assim, e o cara continua daí fazendo a barba. Aquilo ali é A muito massa, proposta, né? a propósito, vamos explicar porque ele tem uma cicatriz no rosto. Boa. Quando o Capone era jovem, ele foi se envolver com alguém ali, sei lá, matar alguém, roubar alguém. E o cara deu uma navalhada na cara dele, passou navalha, cortou com a cicatriz. Tipo esse cara fez isso aí. Poxa. Tá louco? E, e foi isso, né? O Scarface de 32 ele é uma homenagem. Uma homenagem, uma homenagem ao Al Capone aí por causa É, da. E depois foi feita exatamente a mesma homenagem no que o Al Pacino tem uma cicatriz aqui, né, no filme, isso. né? E aí é uma tendência é o cara não ser gente boa, né? Imagina levar uma navalhada na cara assim.
Uma loucura. Eu tava com outra cena na cabeça agora, parece que tá me fugindo. É uma cena lá no final do filme. Que ele é Ah, condenado. acho. Tem uma É isso. marcante Vai, pode quando ele falar. vê o contador dele Isso, no tribunal, né? no tribunal. Ele encara o cara, que até ele não sabia que o cara tinha traído ele. É, Ele vê o cara e imagina, ele faz uma cara feia, pensa, puta, tu me traiu, hein? é. E aí tem aquela. E aí tem duas cenas boas, né? Essa já é uma baita de uma cena. E também tem outra que é a troca do júri. A troca do Ah, júri, né? Que porque, o. porque desconfia que alguém tenha se vendido. Mesma coisa do assassino da Lua das Flores. Mesma coisa. Exato, exato. Agora que tu falou, eu lembrei mesmo do filme, né? Ali nos Intocáveis, o Kevin Costner, o personagem do Kevin Costner, chega pro juiz e daí ele pede: "Ah, se o senhor então não foi comprado, então troca o júri, que o resultado vai ser imparcial, tanto quanto é esse júri." Bah, e o juiz dá uma olhada assim, né, encarando. Bah, é espetacular, assim. É espetacular. Aquela ali também é uma cena bastante marcante. Eu acho que essa talvez seja uma cena bastante genuína do do que era a máfia em Chicago. Nessa não é uma cena romantizada, eu acredito. Talvez uma das poucas cenas do filme que não seja tão romantizada, É. apesar do filme ser bastante bom, mas ele dá uma compreensão assim para quem tá assistindo, cara, até no judiciário esses caras metem a mão, ou seja, até na justiça eles fazem, né, a justiça da forma deles, de acordo com o que eles querem. Então, eu acho essa cena assim bastante relevante ali no filme. Pra quem, óbvio, já assistiu algumas vezes assim, aquela ali é uma cena bastante legal de tu prestar O que eu acho atenção. legal é que é o seguinte, ó, e apesar de ser um filme que romantiza o período, ele também exalta o lado bom, o lado certo. Sim, E ele crucifica, e eu acho isso justo, crucifica o crime. Mas a gente não pode esquecer da história. A história que o Al Capone era um vilão, um gênio do mal. O Kevin Costner, o policial, o Elliot Ness, era um grande cara. Cara limpo. Ele botou, isso é verdade, ele botou inclusive a família dele em risco. exatamente. Mostra isso no filme, né? Ele precisa retirar a família dele de Chicago. Ele tem uma mulher e uma filha, ele precisa tirar a mulher dele de Chicago para conseguir continuar trabalhando. Isso é, Então, mostra também esse sacrifício do policial, né, do investigador, que é o ah, lado importante, né? importante. Também tem outra coisa ali que é bastante importante que vai, né, de encontro ao que tu falou aí, é da é da própria polícia ser corrupta e eles terem que admitir um E era cara mesmo. isso e tem que admitir um cara do FBI no quartel-general da polícia, na delegacia de É polícia. que nem o assassino da Lua das Flores, É, assassinos da Lua das Flores. Mesma coisa. O policial da região corrupto tira a gente fora, é o início do FBI para investigar um crime, uma série de crimes. cara, é verdade, é. Ali só a única grande diferença, talvez, né, seja que ali é uma cidade grandíssima, né?
Então, é uma cidade ícone dos Estados Unidos. Então, tem esse negócio. Não tô desmerecendo de forma alguma, né? Porque ali eu acredito que seja uma máfia para uma coisa muito pior no Assassino da Lua das Flores, né? É muito pior a questão. É maior, né? É muito Mais rica. maior. Eu acho que é mais É rico. que ali no Assassinos tem uma exploração dos índios. Isso. É. Tem uma exploração dos índios por uma outra função que não deixa de ser muito mafiosa e tão perversa quanto, né? E ali nos Intocáveis, ele é uma máfia, aquela máfia que a gente, né, sempre discute aqui no Crônicas, assim, a A máfia tradicional. a tradicional, né? E então ela tá incorporada em tudo, em todo o sistema e isso fica bastante vigente nesse filme, assim, ó, ó, aquela máfia ela tava totalmente vigente ali. Então, essa talvez seja a diferença. A gente não está fazendo uma comparação aqui de valor, óbvio, a gente está fazendo uma comparação de história mesmo, só de storytelling, né? Vamos dizer assim. Ambos os filmes são muito bons, vale a pena assistir. E, bah, é sensacional, gosto muito. Até acredito que Os Intocáveis, deixa só eu conferir aqui, eu acho que tá na HBO, no Max, né, que é o chamado Ah, assim, Os Intocáveis. Deixa eu procurar aqui. Dando aqui um momento de serenidade. Tá no Prime Video. Ele não tá mais aberto, mas dá pra alocar, é R$ 6,90. Então, pessoal aí. Mas ele deve voltar, deve voltar. Ele é um filme bastante recorrente no Prime na HBO, então tá. fica aí Já aberto. que a gente tá falando em máfia e Prime, vou indicar um outro filme. Legend, dos irmãos Cray, em Londres. Filmaço. A É recente? Legend. Os irmãos Cray foram mafiosos em Londres. Gêmeos. O personagem principal é o Tom Hardy, que é um baita ator. Aliás, eu acho que é a versão moderna do Russell Crowe. Hum. Pô? Esse filme é maravilhoso. Já vi 2 vezes. Que é a máfia em Londres. E no Prime também tem um filmaço sobre a máfia russa em Londres. Senhores do Crime. Senhores do Crime. Ah, esse é muito bom. Esse é muito bom. Ai, tem outro, último, tá? O Homem da Máfia, com Brad Pitt. Isso aí, Brad Pitt. O Homem da Máfia. Bah, verdade. Tudo Verdade. máfia. É. Só 2 em faz... Londres e um nos Estados Unidos. Isso. Só fazendo, então, a última menção aqui honrosa aos Intocáveis. A trilha sonora, né? De Ennio Morricone. Espetacular. E também, para quem não sabe, toda o que eles chamam de wardrobe, né, que é o que seria para nós literalmente o guarda-roupas, mas então toda a parte de figurino foi só feita pelo Giorgio Armani, né? Tá lá na tá lá nos para quem nunca viu, nunca notou, tá lá nos créditos iniciais do filme, então aí a trilha icônica do Ennio Morricone e só o Giorgio Armani fazendo aí o figurino do filme. Então, para ver enquanto esse filme aí foi muito bom e muito elogiado também, né? Um baita filme aí. Fica a dica para vocês. E eu acho que esse é o nosso Crônicas da Máfia de hoje, né, Daniel? Boa. Boa, né? Semana que vem já vamos falar do Assassinos Assassino. da Luz Dolores. Isso aí, a gente vai Eu falar. falo o livro
Pode falar do filme. Beleza, a gente faz essa comparação maneira aí que vale a pena a gente realizar por aqui então. Beleza, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Valeu pelo papo aí, você também que está nos ouvindo e nos assistindo. E a gente volta semana que vem, então você já sabe o tema, vai curtir aí bastante. Um abração e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.